Paz e graça a todos. A santa paz de Deus, no grato amor do Senhor, ósculo santo da caridade. Saudar de várias maneiras, porque existem alguns irmãos que falaram para amigos meus, né? Pô, Eduardo agora tá em outra denominação ou tá abrindo uma igreja para ele? Não, nem de longe, irmão. Nem de longe. Ah, mas por que ele não sauda com a paz de Deus? Como que dizendo, pô, a saudação da congregação é a paz de Deus, né? É com ela que nós saudamos. Como que dizendo assim, pô, Deus só tem um, Senhor, né? Para as denominações que usam a paz do Senhor, senhores tem muitos. Não, senhores tem muitos. Deus também tem muitos. É só você ir para um país, vamos para a Índia, né? Para a Índia. A Índia tem inúmeros deuses, inúmeros, né? E não é só lá, são vários outros países da região da Ásia, são vários países que têm vários deuses. Mas tem uma outra, então, pô, eles falam a paz do Senhor e o outro não responde com amém, fala paz do Senhor também. Olha, você veja bem, são duas pessoas se encontrando e uma sauda a outra com a paz do Senhor. A outra fala também da mesma forma, desejando a paz do Senhor para aquela pessoa que ela encontrou. Então, as duas pessoas, uma desejando para a outra a paz do Senhor. Está errado? Não. Também está certo. Mas nós dizemos a paz de Deus, e a paz de Deus, o outro diz amém, que significa assim seja. Maravilhoso, também está certo. Deus a quem nós estamos referindo é o único Deus, Criador e Formador de todas as coisas, e o Senhor, que as demais denominações usam, também estão se referindo ao Senhor Jesus Cristo, que por meio de morte e ressurreição, ele instalou, né? Ele proveu paz entre o homem e Deus. Portanto, a paz do Senhor também está correto. A Paulo, na abertura, né, das suas cartas, ele saudava as igrejas, saudava as cidades com paz e graça da parte de Deus e de Jesus Cristo para convosco. Também está correto e é bíblica, né, uma saudação bíblica. Então, independendo da forma que nós saudamos, o importante é a quem nos referimos para falar da paz. Essa saudação, ela transmite a paz de quem? É a paz de Deus? É a paz do Senhor Jesus? É paz e graça da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo? Estão todas corretas. Eu selo com amém? Louvado seja Deus, está correto. Eu desejo de novo, né? Também está correto. Não tem certo e errado nisso daí. Agora, quando nós tratamos essas coisas com exclusivismo, então a gente olha para nós mesmos e começamos a achar que o que nós praticamos está o correto, e aí denegrimos, né, no pejorativo mesmo, a forma que as outras pessoas se comportam no meio cristão. Irmãos, primeiro ponto, Cristo não está nem olhando para esse tipo de coisa para considerar se isso está certo ou está errado, tá? Primeiro ponto, porque essa primeira análise que eu fiz já deixa claro que isso é irrelevante, que o sentimento de quem sauda a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz e graça é o mesmo sentimento, está se referindo ao mesmo Deus, à mesma paz. Portanto, não há nenhum tipo de problema quanto a isso. Alguns irmãos têm perguntado com referente ao batismo, ao rebatismo, né? Por que dentro da CCB, se viermos de outra denominação, já batizado, temos que batizar novamente para fazer parte do corpo da igreja, para estar em comunhão com a igreja? Bom, base bíblica para isso não tem, tá? O rebatismo que Paulo fazia era porque as pessoas, os apóstolos faziam porque as pessoas que tinham se batizado, elas tinham sido batizadas no batismo de João Batista. Portanto, era só o batismo do arrependimento.
e precisava do batismo para receber o Espírito Santo. Tanto é que era esse o resultado nos batismos, que era feito o rebatismo, né? Era para receber o Espírito Santo, e isso acontecia. Então essa é a única defesa bíblica que se tem para rebatizar alguém, tá? Porque o primeiro batismo não era feito em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enfim, era feito um batismo do arrependimento aos moldes de João Batista. Isso era diferente do batismo que se instituiu no advento da obra de Cristo na cruz, certo? Então teve essa mudança. Agora, se a pessoa passou por um batismo que obedece os critérios bíblicos, que é batismo por imersão, em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo já é válido, irmãos, certo? Até porque não é batismo que salva. O batismo não tem poder salvífico. O que tem poder de salvação é Jesus Cristo por meio da graça. E ele faz chegar a nós por meio de fé, que é um dom de Deus, uma capacidade inumana, sobre-humana, que nos capacita a crer naquilo que não vemos, não tocamos, é intangível. Portanto, dessa maneira, somos capacitados por meio de fé em crer num Deus invisível. Isso é um dom de Deus, certo? Isso é o selo, é o penhor do Espírito Santo. Muitos também se equivocam ao dizer que o dom de evidência de novas línguas, que é o selo da promessa do Espírito Santo. Não, não é. Evidências de novas línguas é um dom, tá, carismático do Espírito Santo, para edificação da pessoa que recebe, porque ela fala em mistério entre ela e Deus, tá? Então esse dom é muito efetivo, é um dom que aumenta a fé, ajuda, edifica, né? A Bíblia já indica isso, edifica a pessoa entre ela e Deus, porém não é o selo da promessa. O selo da promessa, ele é por meio de fé, ou seja, a pessoa passa a crer na esperança da vida eterna, ela crê por meio de fé, numa certeza absoluta, porque fé não é uma capacidade humana, é algo sobre-humano, é crer naquilo que não se vê, é o firme fundamento daquilo que se espera, daquilo que não se vê, mas se espera, né? Então, firmado num fundamento alicerçado sobre a base que é Jesus Cristo, que é a pedra angular de esquina. Então, sobre isso você crê e não tem quem tome de você essa certeza absoluta da vida eterna, e você compreendeu o Evangelho constrangeu você ao arrependimento, independendo do tipo de pessoa que você é, certo? Se mundana, boêmia, viciada, caída, de qualquer, da pior espécie ou a melhor espécie, segundo os critérios aí, moldes humanos, independe, tá? Tanto A ou B, tanto melhor ou pior, e olha, não há melhor, mas há quem presume ser melhor, todos, né, precisam estar enquadrados no arrependimento. O arrependimento é onde nasce a nova criatura. Se isso não acontecer e você vive congregando, participando de movimentos, fala em língua, profetiza, toca violão, atende pobre, é humilde, é amoroso, isso tudo não te faz salvo, não te faz nascido de novo, porque para nascer precisa se arrepender a tal ponto de entender que o batismo representa simbolicamente sepultamento ao ser emergido e renascimento ao ser levantado da água, certo? Então você sepulta o velho homem para renascer um novo. Mas esse simbolismo, ele só tem efetividade atuante na vida do cristão quando é somado nessa equação o arrependimento genuíno de reconhecer que a nossa natureza, ela é inimiga de Deus e ela é digna de morte, merecedora da cruz. Que se Deus executasse justiça, ele deveria lançar-nos no inferno e não no céu. É uma máxima que tem aí de um escritor que diz que ninguém que estará no céu vai dizer eu mereci estar aqui.
E ninguém que estará no inferno vai dizer, eu não mereci estar aqui. Porque todos que estarão no inferno merecem estar no inferno. E todos que estiverem no céu nunca mereceram o céu, independente das boas obras. Então, voltando à questão do rebatismo, não há nenhum apoio, suporte bíblico para rebatizar. É um só batismo, um só Deus, certo? Se rebatizou, eu me condenei? Não, não há condenação em se rebatizar. Tá? Até porque o batismo não é em quantidade que ele quis dizer ali, a carta não diz em quantidade, um só batismo, ou seja, você não pode batizar dois. Na verdade ele diz na qualidade, obedecendo os critérios, assim como ele disse um só Deus, certo? Um só batismo, um só Deus, ou seja, é um só que tem valor quando é feito nos moldes verdadeiros. Mas lá fora, nas outras denominações, batizam assim: eu te batizo em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho. E aí aqui nós batizamos assim: irmão, te batizo. Irmão, te ou eu, o te é pronome neutro, mas está indicando que é você que está batizando. Tanto é que os irmãos até perguntam, quem é que te batizou? Foi o irmão ancião fulano de tal, né? Ou seja, todas as vezes que alguém batiza o outro, é alguém batizando mesmo. Então, te batizo ou eu te batizo independe, isso não muda o valor do serviço. Isso aí, quem fala isso ou quem defende isso, está se apegando a detalhes tão ínfimos e irrelevantes que só complicam. Então, se você trouxer uma pessoa de uma outra denominação para fazer parte do corpo da igreja, da congregação, você precisa informar isso, tem que ser honesto. Olha, a igreja ela exige um rebatismo até então, isso não é uma regra geral, mas é assim que acontece, tá? Em 99% das situações. E você vai dizer, olha, apenas é para a comunhão da igreja, isso é uma exigência institucional e não bíblica, tá? Independendo. Mas o batismo de lá não vale porque ele falou eu te batizo. E aqui a gente fala te batizo, não muda nada. Um é pronome direto, outro pronome neutro. Não muda absolutamente nada. Então, com isso, eu queria deixar este vídeo, né, claro, para os irmãos, para considerar esses pormenores. Não há base bíblica nenhuma para rebatismo e não há nenhum déficit, não entra no pejorativo, não invalida a salvação quando eu saldo de maneiras diferentes, sendo que todas elas são bíblicas. E quando eu me refiro à paz do Senhor, eu estou me referindo ao Senhor Jesus Cristo. Quando eu me refiro à paz de Deus, eu estou me referindo ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando eu digo paz e graça, é da parte de Deus Todo-Poderoso, Criador, e de Jesus Cristo, meu Salvador, para convosco. Então, não há invalidação em nenhum tipo de saudação. Quando eu começo a rejeitar a saudação das outras pessoas, porque a minha igreja fala a paz de Deus, eu entro no exclusivismo, achando que só o meu está certo e os demais estão errados. E eu entro num tipo de farisaísmo por achar que eu sou o correto, eu estou o correto, tá? E desprezo os demais. Nenhum ensinamento de Jesus Cristo é para a gente ter esse tipo de postura ou comportamento. Muito pelo contrário. Ele ensinou que quem não é contra nós é por nós, certo? Então todos são meus irmãos. Mas lá o que manifesta é o demônio. Ninguém disse isso, não tem lugar nenhum dizendo isso daí. Manifesta lá e pode manifestar aqui também. No nosso meio há também espíritos que falam línguas que não é do Senhor. Há quem profetiza e não é do Senhor. Há quem canta cânticos e não é do Senhor, certo? Isso acontece aqui e acontece em outras denominações. Estamos todos expostos ao mesmo tipo de inimigo. Mas o Senhor também está junto conosco, e está junto com as demais também, cada um servindo a Deus naquilo que lhe foi ensinado. Não são nossos inimigos. Tem uns irmãos aí que, quando fala de outra denominação, fala que não é irmão, é primo. Pelo amor de Deus. São nossos irmãos, creem no mesmo Jesus Cristo, estão sedentos por Ele, desejam ser salvos por eles, querem servir a Deus, e eles aprenderam daquela forma e você aprendeu desta forma. Então não vem colocar
peso aonde não há peso, fazer juízo aonde não tem juízo, onde a misericórdia também alcançou essas pessoas. Ou seja, a congregação existe de 1910 para cá. Antes, quem é que foi salvo? O Senhor Jesus. O calendário indica que nós estamos em 2021. Ou seja, são 2000 anos e 21. 2021 anos que o Senhor já executou a obra da salvação por meio de graça, o advento desta última aliança, certo? Que é a última dispensação, a dispensação do Espírito Santo, né? Para toda a carne. Essa diferença, ela foi vista ali em Pentecoste. Hoje, toda a carne pode receber o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus rasgou o véu do templo quando disse: está consumado. O véu tinha uma espessura que, salvo engano, tinha mais de 10 ou 15 ou 20 centímetros, eu não lembro a medida correta agora, mas era uma espessura assim muito grossa. O véu era quase uma parede, e isso foi aberto de cima a baixo, sem que ninguém pusesse a mão. Quem abriu esse véu foi Deus, e aquele véu separava o homem natural, o homem simples, natural, do homem sacerdotal, principalmente do sumo sacerdote. Nos foi aberto porque agora nos foi dado a liberdade de entrar no lugar santíssimo, certo? Aquele lugar era para separar, era o lugar que era para ficar a arca, né? Óbvio que não estava mais lá, mas era o lugar para ficar a arca. Quando aconteceu o rasgar do véu, a arca já não estava mais lá, mas era o lugar para ficar a arca, era o lugar para também o sumo sacerdote entrar, buscar a resposta de Deus, né? E esse lugar nos foi aberto porque está escrito que ele nos fez em Cristo, fomos feitos reis e sacerdotes. Portanto, agora não há exclusivismo nem para esse nem para aquele. Nos foi dado a liberdade de falar com Deus e receber os dons de Deus, receber o penhor do Espírito Santo, que este é o selo, tá? O selo é a garantia. Voltando ao selo, só para não ficar aberto aqui neste vídeo o assunto sem amarrar a ponta, o selo, ele transforma o homem que não crê, às vezes nem naquilo que vê. Nós temos dificuldade de crer naquilo que vemos às vezes. O caso de Tomé vendo Jesus Cristo, reconhecendo Jesus Cristo, mas ainda ele quis tocar, né, nos cravos onde o Senhor tinha sido machucado, para que ele pudesse crer, porque tinha uma dificuldade muito grande de crer até naquilo que ele estava vendo. Então isso é natural. Agora fé não é, e alguns julgam ter fé, queridos, fé por meio de ver milagre, alcançou algum milagre, eles acham que eles têm fé. Irmão, se você viu algo e por isso passou a crer em Deus, então isso ainda não é fé, isso é convencimento. Isso é o que estava em Pedro. Pedro tinha esse convencimento. Tanto é que Cristo apertou ele e falou: não, eu não te nego, imagine. Porque Pedro tinha andado sobre o mar, visto a sogra ser curada, visto vários milagres, coxos, paralíticos, cego, mudo, surdo, enfim, endemoniados, mortos. Ele falou: ué, como é que eu não vou crer num homem desse? Mas aquilo ainda não era fé, certo? Era convencimento, ele estava convencido. E quando ele foi apertar, o Senhor falou: olha, antes que o galo cante, 3 vezes tu me nega. Porque o Senhor Jesus, ele sonda o nosso coração, irmãos. E às vezes eu, Eduardo, estou convencido de que eu creio. Mas o Senhor Jesus sabe se eu creio ou não. Por quê? Porque o crer nele é por meio de fé, que é um condicionamento vindo da parte de Deus, é uma dádiva de Deus no homem. Então eu não consigo produzir fé. Fé é produzido em mim por meio do Espírito Santo. Então eu posso estar convencido, querer seguir Cristo, mas eu vou precisar do penhor do Espírito Santo, certo? O penhor vai me condicionar a crer. Isso é muito diferente do que eu estar convencido, eu estarei convertido. É a diferença do mesmo Pedro que negou Jesus antes do galo cantar, com o Pedro que foi preso, certo, nas masmorras de Herodes, né? E ele seria o espetáculo de morte ao amanhecer, como foi feito com Tiago. E esse Pedro fez o quê? Ele dormiu tranquilamente. Ou seja, o primeiro Pedro, que era o convencido, ele negou Jesus Cristo com medo de morrer. O segundo Pedro, que era o convertido por meio do Espírito Santo, que ele tinha recebido, esse dormiu tranquilamente, amarrado a 16 soldados. Tinha 16 soldados com ele lá, mas ele dormiu. E provavelmente não era um lugar confortável, né?
E ele dormiu, por quê? Porque o estado de espírito dele agora era outro. Então, o penhor do Espírito Santo, o selo da promessa, é esse. É como você ir numa loja de penhores, deixar um relógio de valor e recolher um valor, né? Deixando o relógio em garantia. Você sai, o dono da loja ele tem certeza que você vai voltar, porque você deixou algo valioso ali. Geralmente, o dono da loja não dá o valor do relógio, dá menos do valor, né? Para garantir que a pessoa volte. Ou seja, deixa uma coisa mais valiosa. E foi isso que aconteceu. O Senhor, ele falou, eu vou, mas eu vos enviarei o Espírito Santo Consolador, né? Para vos guiar em toda a verdade. E é nisso que ele deixou para nós o penhor. O penhor é uma penhora, é uma certeza absoluta que nós receberemos a volta dele por meio de fé. Isso garantiu a nossa certeza dentro do modelo de fé. Então, penhor e selo da promessa é exatamente isso. É você estar selado com uma certeza absoluta da vida eterna. Então, por meio de fé, você foi justificado, creu na inocência e na justiça de Jesus Cristo, convertido por ele, hoje é uma nova criatura, que opera boas obras, dá bons frutos, e isso não é para ser salvo, isso é um sintoma do salvo, mas o teu desejo é ardente, a tua certeza também é ardente, e não tem quem tome de você essa certeza, independente das circunstâncias que te cerquem. Tá? É diferente de falar em línguas, que edifica apenas você, entre você e Deus. A fé é uma certeza absoluta de crer no invisível, que isto não lhe será tomado. É o penhor, é a garantia, é a forma que Cristo encontrou de garantir-nos a certeza da vida eterna. Então a certeza é por meio de fé. Então isto é algo que eu gostaria de ter falado aqui, deixar este áudio, este vídeo para os irmãos, deixando algumas explicações, alguns pontos de vista e pedindo a todos, não vos embaraceis com coisas pequenas. Cristo falou, vós quais um mosquito engolis um camelo. O que ele quis dizer com isso? Você dá atenção a tanta coisinha pequena, né? Valida tanta coisa pequena que não tem nenhum impacto na vida cristã e também para a vida eterna, fica se embaraçando. E Satanás, ele é um camarada perdido que quer fazer com que nós todos fiquemos nos embaraçando com coisas pequenas e sem valor agregado espiritual nenhum. Certo? Amai-vos a todos, estendei o perdão a todos. Eu conversando com algum irmão hoje, estou aqui no Regional de Sorocaba, vim trazer minha mãe e encontrei um irmão querido aqui e conversava com ele. A mãe dele está já entre a vida e a morte, aparentemente já teve morte cerebral, irmãos, e nós conversávamos sobre um assunto. Há um cooperador de jovens que mandou confeccionar umas canecas para presentear os seus auxiliares de jovens. Um gesto muito nobre da parte dele. E quando ele recebeu as canecas, ele pegou uma a uma e saiu entregar. E entregou para alguns jovens, e um dos auxiliares que ele ia entregar, ele encontrou esse auxiliar dentro de um bar. Eu não sei precisar se estava bebendo ou não, mas provavelmente acho que é isso. Irmãos, ele vendo o auxiliar, ele guardou a caneca, deu para outro auxiliar, mostrou que não ficou feliz com o auxiliar de jovens. Irmãos, esse auxiliar ele desistiu, hoje, segundo o irmão me contou, já não está mais no nosso meio. Irmãos, veja bem, esse cooperador de jovens eu nem vou culpá-lo, ele aprendeu assim. Mas o gesto cristão correto seria o seguinte: encontrar esse auxiliar de jovens, descer, parar o carro, ir lá dar um abraço nele, falar, ô meu querido, eu vim aqui trazer essa caneca para você, para mim é uma honra ter você como auxiliar de jovens. Ele ia ficar constrangido, ele falou, não se abata, não se abata, eu tô fora do bar e com força para não vir no bar, porque de alguma maneira Deus está me sustentando, e eu não tô aqui para te condenar. Ia olhar pro dono do bar, falar, o que ele tá bebendo? Ah, tal coisa, me dá um Guaraná. Vou sentar aqui, vou conversar com o meu jovem, meu querido, e vou falar para ele o quanto que eu amo ele em Cristo, o quanto ele tá fazendo falta, o quanto eu gostaria, quais são os meus projetos com ele. Eu começo a elaborar projeto na hora, irmão, para mostrar o meu interesse pela vida daquele jovem.
Começam a apontar, olha, eu gostaria de fazer assim, assim, envolver fulana, cicrana, Bertano. Sabe aquele moço, aquele menino assim, eu queria que você fizesse isso, porque eu confio no você. Você tem um tato assim, assim. Eu começava a elogiar esse jovem. E já envolvi ele em algum compromisso. Porque é assim que Jesus faz com cada um de nós. E ele olhando para Pedro, o Senhor, ele disse, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Ou seja, o Senhor falou assim, olha, tu me amas, tu sabes que eu te amo. Então eu quero que você apacente as minhas ovelhas como demonstração de que tu me amas. Porque quem ama a mim, ama as minhas ovelhas. Porque aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, mente. Você está entendendo? Então isso aí é hipocrisia. Isso é religiosismo. É um peso dogmático de que este jovem não é digno de ser auxiliar de jovens porque está dentro de um bar. E aí eu fazendo dessa forma, recuando com o presente, ele vai ficar sabendo que eu o desprezei e dei o presente dele para outro. Então ele vai assumir a queda dele e vai embora envergonhado. E ao invés de eu estender a mão de misericórdia, eu empurrei ele na ribanceira, joguei ele no precipício. Certo? Então isso é uma conduta equivocada que cristão nenhum deveria tomar. Nós não somos santos por si só. E a santidade não é um atributo humano, é um atributo de Deus em nós. É Ele que nos separou. Santo significa separado, certo? E a separação partiu dele. Ele nos separou para esta obra, para esta novidade de vida. Nos incluiu no seu plano de salvação. Não foi nós que escolhemos a Deus, e sim Ele que escolheu a nós. É diferente. Então eu não posso fazer isso. Quando você vê um irmão que está aparentemente fraco, caindo já dentro, o cara perdeu até o pudor de entrar dentro de um bar, ou seja, as defesas cristãs dele já estão desarmadas. É a hora do abraço do amor, de você parar teu carro, de você ir na casa dele. Você vai numa missão, levar alguma cesta básica, fazer alguma coisa na casa de algum irmão, se envolver em alguma reforma, alguma construção, passa na casa desse camarada. Fala, irmão, eu tô com pouca força de ir, mas se você for comigo, eu consigo. Eu queria muito que você fosse. Me dá uma força. Você vai lá não como eu vim aqui te chamar para... Não, irmão, não presume de si só. Se faz de fraco para ganhar o fraco. Se faz de louco para ganhar um louco, como disse Paulo. É a nossa missão. Enquanto você está na luz, está lúcido, não perca o teu tempo achando que é você. Porque nunca foi você. Sempre foi Deus. Guarda isso no coração. Se a obra atuar desta maneira, alcançaremos todos que Satanás derrubou pelo caminho. Estenderemos a mão a ele e vamos juntos até o fim, porque é para isso que foi chamado um exército. Exército é para que ninguém fique para trás, para que um lute pelo outro. O Senhor Jesus disse o seguinte, que tem um mandamento, né? Que eram 10, agora são 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas mais para frente ele fala, um novo mandamento eu vos dou, que é amar o teu próximo como eu vos amei. Ele eleva o nível do amor. E se nós não vivermos isso, nem de longe você está vivendo graça, nem de longe você vive Cristo, e muito menos será salvo, porque você não vai ser salvo. Quem vive Cristo está salvo, não vai ser salvo. Entenda esta diferença. Ah, mas eu ainda estou vivo, eu posso pecar. Sim, você está salvo. O justo 7 vezes cai, 7 vezes Deus o levantará. Sabe por quê? Porque está vivendo este conceito que eu estou apresentando aqui neste vídeo. Quem vive este conceito, ainda que caia, Deus o levanta. E é por isso que você está salvo, não será salvo. Porque dentro deste conceito, a salvação já é uma realidade. É por isso que o cristão, o verdadeiro cristão, ele termina os dias dele e ao invés de ele morrer, ele só dá um salto. É bíblico. É um salto para a vida eterna. Como Estevão que foi apedrejado. Está escrito lá que ele não tombou morto. E Estevão adormeceu. Porque a morte foi violentada. A morte foi derrotada. A morte foi deposta. A morte foi assassinada por Jesus Cristo. Quando ele implodiu o reino da morte. De dentro para fora e rompeu os guilhões. Tem 2 falas na Bíblia, irmão, para não fazer confusão. Tem aguilhões, certo? Que são pontas, são como setas, como pontas de espada, certo? Isso é aguilhão,
tá? O pecado é o aguilhão da morte. Mas tem também grilhões. E esses são correntes que amarram, que prendem a alma do morto, daquele que morre em pecado. Ao tentar prender Jesus Cristo, romperam-se os grilhões da morte, ou seja, a inocência, a impecabilidade de Cristo fez com que a própria morte sofresse ânsias e tivesse que vomitar. Rompeu-se os grilhões, implodiu e ele tomou o domínio da morte, porque ele levou luz aonde os mortos habitavam. Então, irmãos, o crente, ele já está salvo, e estando salvo, você produz frutos para a honra e glória do nome de Deus. E quais são esses frutos? Amar o teu próximo como eu vos amei, disse o Senhor. E se nós não pensarmos dessa maneira, faremos como este cooperador de jovens. Vamos achar que o auxiliar não é digno, porque ele está dentro de um boteco. Isto, infelizmente, não é cristianismo, não é graça, não é misericórdia. Isso é apenas religiosidade, falta de amor e farisaísmo hipócrita. São sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas fétidos e putrefados por dentro. É isso que é um homem religioso. Portanto, deixai a todos da religiosidade e segui a Cristo, que é graça. Graça, amor e misericórdia. E ao término deste vídeo, eu vos saúdo com a santa paz de Deus, com a paz do Senhor, com graça e paz da parte de Jesus Cristo e de Deus para convosco. Amém.